Olá, boa tarde. O fim de semana de calor intenso foi sofrido para 600 mil pessoas que ficaram sem 2 serviços básicos de uma só vez aqui na capital. A falta de luz também deixou dezenas de bairros sem água. Em muitas casas, o serviço só começou a ser normalizado na manhã de hoje. Louças e roupas sujas para lavar. Foi assim neste fim de semana na casa de seu Raimundo por conta da falta d'água. O morador do bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, fez questão de reclamar do problema que começou na manhã deste domingo e prejudicou a rotina da família. Ontem foi embora, passou o quê? Tudo mais de 20 horas, né? Aí se torna ruim. Aproximadamente 600 mil pessoas foram afetadas pela interrupção do abastecimento de água na zona norte da cidade por falta de energia elétrica. De acordo com a Manaus Ambiental, assim que a energia foi restabelecida nesta madrugada, o sistema de distribuição voltou a funcionar aos poucos, mas ainda não foi normalizado. Atualmente ainda tem um pedaço da população, que é a parte mais alta dos bairros da Zona Norte, ainda estão sofrendo com desabastecimento e a normalização se dará a partir dessa madrugada para amanhã. A concessionária alega que não conta com geradores de energia para manter o sistema de abastecimento de água em casos de emergência pela insuficiência para garantir o funcionamento dos equipamentos, onde o consumo é muito elevado. As elevatórias são equipamentos de grande porte, então não tem gerador para conseguir ligar esses equipamentos. Outras zonas da cidade também registraram falta de luz e água durante o fim de semana e a madrugada desta segunda-feira em Manaus. Não tem gerador, mas também não tem um plano B, né? Por meio de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que as interrupções no fornecimento de energia elétrica foram motivadas pelos fortes temporais que atingiram Manaus e a região metropolitana neste fim de semana. Ao todo, a falta do serviço prejudicou pouco mais de 42 mil pessoas em vários bairros da capital. Mas que nesta segunda-feira o fornecimento de energia já foi normalizado. Um protesto por moradia deixou o trânsito bem complicado na manhã de hoje na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Os manifestantes vivem em uma área invadida do bairro Tarumã e que vem sendo alvo de várias operações de combate ao crime organizado. O protesto se concentrou em frente à sede do governo do estado, no bairro Compensa. Os manifestantes, que vivem em uma área invadida conhecida como Comunidade Cidade das Luzes, exigiam uma audiência com o governador José Mello para pedir moradia. Desde o início do mês, a ocupação localizada no bairro Tarumã, na zona oeste da capital, vem sendo alvo de operações coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública de combate ao crime organizado. De acordo com as investigações, a ocupação é resultado da ação de lideranças que há muito tempo atuam na indústria das invasões de terra, nesse caso associada a vários crimes, como a de tráfico de drogas. Nós somos bandidos, em todo lugar tem bandido. Nós queremos nosso direito de uma moradia. Então nós precisamos de uma moradia, nem todos nós somos bandidos. A gente estamos querendo governador, urbanização na rua, reivindicando pelo nosso direito, porque tem muitas pessoas que moram lá e não tem muitas condições, não tem de fazer até a sua própria casa, não tem condições até de comer. Durante o protesto, os manifestantes bloquearam os 2 sentidos da Avenida Brasil, o que provocou congestionamentos das vias próximas. Agentes do Manaus Trans tiveram que desviar o fluxo de veículos. Policiais militares acompanharam a manifestação. E por meio de nota, a Secretaria de Comunicação do Estado informou que uma comissão formada por 5 representantes dos manifestantes foi recebida na Casa Civil. Mas como o grupo queria um encontro com o governador José Mello, que está em viagem ao interior, os representantes foram orientados a protocolar pedido de audiência no gabinete do governador. O novo ministro da Defesa esteve neste fim de semana em Manaus. Aldo Rebelo acompanhou as ações de combate ao narcotráfico, contrabando, venda ilegal de armas e munições na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, reforçadas em mais uma edição da Operação Ágata. O ministro foi recebido no Comando Militar da Amazônia com honras militares. No
No Amazonas, o ministro da Defesa acompanha as ações da nova fase da Operação Ágata, que chega na 10ª edição. O combate aos crimes de fronteira é feito pelas Forças Armadas Brasileiras em diversos municípios da região. Lugares onde só a presença de militares armados pode coibir a ação criminosa. Em Tabatinga, o Exército Brasileiro faz uma minuciosa varredura para garantir a segurança dos brasileiros que vivem na fronteira. As ações de combate ao narcotráfico, contrabando, venda ilegal de armas e munições em regiões de fronteiras do Brasil com o Peru e a Colômbia são acompanhadas de perto pelo novo ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que veio ao Amazonas para fazer um balanço da nova fase da operação. O principal desafio é realizar o esforço da presença ostensiva do Estado brasileiro, não só na Amazônia, mas principalmente na região de fronteira. Além do combate aos ilícitos, a Operação Ágata contempla também ações cívico-sociais, que consistem em atividades como atendimento médico, odontológico e hospitalar aos locais onde concentram famílias carentes. Até corte de cabelo, até estética nós estamos levando. Então nós estamos trabalhando todo esse período dos 10 dias em Novo Airão, porque Novo Airão é um município que pretende ser a grande base do turismo na Amazônia. Aldo Rebelo, que assumiu recentemente o Ministério da Defesa, reafirma o compromisso de concluir vários projetos na região. Um deles é o projeto Amazônia Conectada, que vai levar a internet banda larga a municípios isolados do Amazonas. Agora, no Ministério da Defesa, eu tenho o mesmo compromisso. O Ministério da Ciência e Tecnologia dava uma parte dos recursos para a execução desse projeto. Nós temos todo o interesse em dar continuidade. Esta é a primeira vez que Aldo Rebelo visita o Amazonas como ministro da Defesa. A Secretaria de Segurança Pública divulgou nesta manhã o balanço das operações integradas que foram realizadas neste fim de semana em Manaus. A ação integrada contou com 3.000 servidores civis e militares que atuaram durante as provas do Enem e também na programação de aniversário de Manaus. Com o reforço na segurança, vários crimes registraram redução durante este fim de semana. Com relação ao aniversário da cidade de Manaus, nós tivemos apenas registro de ocorrência lá na Itaúba, de desordem, mas assim, coisa bem pequena mesmo, que foi resolvida de pronto pela Polícia Militar. Não tivemos nenhuma lesão corporal, nenhum homicídio nos perímetros de segurança desses locais de grandes eventos. Os resultados têm sido satisfatórios. Haja vista que nesse final de semana mesmo nós tivemos uma redução considerável no número de homicídios. Tivemos apenas, se é que se pode dizer apenas, 8 homicídios, sendo 4 na área circunscricional do município de Manaus e 4 outros na região metropolitana. E 44 flagrantes, que pode à primeira vista parecer um número elevado, mas em comparação com os meses anteriores, com as semanas anteriores, houve uma sensível redução. O Detran Amazonas também reforçou as operações da Lei Seca. Ao todo, 55 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. Em comparação com a semana passada, durante essa semana foram 57 pessoas ainda dirigindo alcoolizadas. 87 veículos apreendidos, entre carros e motocicletas, a grande maioria por estado de conservação muito ruim ou então pela documentação em atraso, PVA em atraso. Também 12 menores ainda dirigindo veículos e muitos, repito, com a anuência dos pais. A economista e ex-deputada federal Rebeca Garcia é a nova superintendente da Zona Franca de Manaus. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff e que confirma a nomeação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Em entrevista ao Band Cidade na última sexta-feira, Rebeca antecipou algumas de suas prioridades, como cobrar a reformulação do plano de carreira dos servidores, a recuperação das vias do distrito e também o fim da burocracia para a aprovação do processo produtivo básico, os PPBs, que autorizam novas indústrias na Zona Franca de Manaus. Rebeca Garcia assume o posto que era ocupado interinamente desde novembro do ano passado por Gustavo Igrejas.
Na última sexta-feira, o vereador professor Bibiano entrou com um pedido de medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado, pedindo a suspensão do contrato da Prefeitura com o consórcio vencedor do certame para explorar os serviços de fiscalização eletrônica do trânsito de Manaus após suspeitas de irregularidades na licitação. Nesta segunda-feira, o vereador apresentou um pedido de CPI das Corujinhas no Legislativo Municipal. Foi durante o discurso na tribuna da Câmara Municipal de Manaus esta manhã que o vereador professor Bibiano, do PT, apresentou o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades na licitação dos radares de trânsito de Manaus. De acordo com o vereador, o consórcio vencedor da licitação, no valor de R$ 7.680.000, só foi criado legalmente 20 dias após a realização do certame. Essa é uma empresa que ganha uma licitação, mas ela é criada 20 dias depois da licitação ter saído. Portanto, se faz necessário uma CPI. O líder do prefeito na Câmara, vereador Elias Emanuel, se manifestou em defesa da Prefeitura de Manaus e do Manaus Trans, órgão responsável pela realização da licitação. O prefeito, o Manaus Trans, cumpriu todos os princípios da Lei 866. O que foi feito? Foi feita uma licitação. As empresas apresentaram um termo de pretensão de formação de consórcio, o que diz a 866 no artigo 33, inciso 1º. As empresas que estão habilitadas e que pretendem formar um consórcio têm que oficializar isso antes da licitação. A licitação foi no dia 24, eles apresentaram esse termo no dia 21. Outro questionamento da oposição é com relação ao empresário, que aparece como presidente do consórcio vencedor da licitação, Labib Faur Awad, dono da empresa Consladel, alvo de investigações em Manaus e em outras cidades do Brasil. O assunto rendeu uma série de discussões na casa e o presidente do Manaus Trans, Paulo Henrique Martins, foi convocado a dar explicações aos vereadores. Desde 2011 que matéria nacional denuncia essa prática que, de uma certa forma, leva 2 bilhões por ano, desvia 2 bilhões por ano dos cofres públicos. E aqui em Manaus, os mesmos operadores já ganharam em 2011 e estão ganhando agora também. Para a CPI das Corujinhas ir à frente, são necessárias 14 assinaturas dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus. Até o momento, apenas 3 assinaram, todos eles da bancada do PT. Eu espero que as denúncias que nós apresentamos e as provas que nós apresentamos com o vereador Valdemir e a vereadora Rose possam ser suficientes para convencer os vereadores que estão nesta casa para fiscalizar o prefeito e não para serem anexos da prefeitura. Os radares de trânsito, também chamados de corujinhas, estão há mais de 7 meses sem funcionar em Manaus. E após a discussão na Câmara Municipal, agora à tarde a Secretaria Municipal de Comunicação informou que a Prefeitura de Manaus decidiu cancelar o contrato com o consórcio e um novo certame será aberto. Foi enterrado neste domingo na capital o corpo do empresário e diretor executivo das coordenadorias da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Flávio José Andrade Dutra morreu neste domingo. Ele tinha 69 anos e há uma semana estava internado devido a complicações no coração. Dutra, que também foi diretor da FUTCAP, trabalhava há 20 anos na FIAM. Gaúcho, Flávio Dutra era casado e deixa 3 filhos. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira, os detalhes no mapa. Em Carauari, a previsão é de tempo parcialmente nublado e chance de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Lábrea, o sol aparece entre nuvens, mínima de 22 e a máxima chega aos 35 graus. Em Manaus, o tempo fica encoberto a nublado e as temperaturas variam entre 28 e 38 graus. A Defesa Civil do Amazonas deu início nesta segunda-feira à Operação Vazante 2. 12 mil kits de limpeza devem auxiliar as famílias dos municípios atingidos pela cheia e que agora sofrem as consequências da descida das águas.
Sabão em pó, em pedra, vassouras, baldes e escovas. Os produtos fazem parte do kit que será encaminhado pela Defesa Civil do Amazonas aos 23 municípios da calha do Rio Negro que saíram da situação de emergência após o fim da cheia. A segunda etapa da Operação Vazante vai auxiliar as famílias que agora sofrem as consequências da descida das águas devido ao grande acúmulo de lixo nas ruas e casas. O objetivo é justamente para trazer a normalidade social com relação às famílias atingidas pelas enchentes e ajudar a prefeituras dos municípios atingidos, no caso a Secretaria de Obra e as Secretarias Municipais de Saúde, para que evite as doenças que vêm com relação às descidas das águas e as sujeiras acumuladas nos municípios atingidos. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, mais de 90 mil famílias foram afetadas pela cheia dos rios este ano em todo o estado. Pelo menos 35 mil não estão mais em situação de emergência ou estado de calamidade. A meta é que até o fim da operação sejam distribuídos 22 mil kits de limpeza. Em Manaus, por conta da influência do El Ninho, o ritmo de descida das águas do Rio Negro tem sido bem intenso. De sábado até hoje, o rio baixou cerca de 25 centímetros, mas o volume ainda não superou a vazante recorde de 2010. Nesse momento, não se fala ainda em vazante recorde. O problema todo é que nós temos uma situação de atenção. Não se fala ainda de uma grande vazante por conta da estiagem. Se fala assim de uma vazante que ainda está nos níveis de normalidade e em alguma calha, no caso o Rio Negro, nós estamos em estágio de atenção com relação às comunidades atingidas para que elas não possam ficar isoladas. No Amazonas, quase 157 mil candidatos se inscreveram no Enem 2015, realizado neste fim de semana em todo o Brasil. E o número de faltosos aqui no estado foi um dos maiores do país. Passos apressados para não perder o Exame Nacional do Ensino Médio. A escola Elda Biton, na zona oeste de Manaus, aguardava 1.184 candidatos ao Enem este ano. Mas já no sábado, 384 inscritos deixaram de comparecer para realizar o exame. Esta estudante chegou cedo e não teve problemas com o horário. No Amazonas, os portões fecharam às 11 horas da manhã. Eu moro aqui próximo, não moro tão longe não, moro mais lá embaixo, é por isso que eu cheguei agora. Mas a cada minuto que se aproxima o horário marcado, as entrevistas ficam mais difíceis. Tem que ser corrido, cara, tem que ir lá fazer a prova. E logo começou a correria. 11 horas da manhã e como mandam as regras do INEP, os portões estão fechados. A partir de agora, ninguém mais entra para fazer as provas do Enem. Foi o que aconteceu com esta candidata. No Amazonas, 156.815 candidatos se inscreveram no Enem, 12 mil deles para solicitar o certificado do ensino médio. O resultado do Enem 2015 vai ser divulgado até a primeira semana do mês de janeiro do ano que vem. Já o gabarito das provas deve ser disponibilizado até esta quarta-feira. Ao som de muita toada, os manauaras comemoraram os 346 anos de Manaus neste fim de semana. A festa, que começou na sexta-feira lá na Avenida Itaúba, terminou no sábado com a estreia do Boi Manaus na Ponta Negra. O ritmo é contagiante e é difícil não tentar o 2 pra lá e 2 pra cá. Que o diga este paranaense. Eu sou apaixonado pela cultura de Manaus. O Boi Manaus é surpreendente. Dançando no ritmo ou não, foi assim desde que começaram as festividades em comemoração ao aniversário de Manaus. E a festa do Boi Manaus, que tradicionalmente era realizada no Sambódromo, há 2 anos foi dividida em 2 noites de festas em locais diferentes. Em 2015, além da Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, o Boi Manaus invade um dos principais cartões postais da capital amazonense, a Ponta Negra. Esta é a primeira vez que o local recebe esse grande evento e, pelo jeito, a novidade agradou os manauaras. Bem melhor que no Sambódromo. Até mesmo porque aqui passou a ser um ponto turístico, além de ser um ponto turístico, passou a ser um ponto de encontro entre as famílias.
A avenida foi tomada de gente. Mais de 15 mil pessoas participaram da festa, que contou com 2 trios elétricos. Me emocionei muito, eu não tenho dúvidas. Vamos fazer muitas e muitas festas comemorando o aniversário dessa capital que eu amo de paixão. O Boi Manaus, que é essa toada, o Boi Bumbá, que tanto encanta o manauara, o turista, encontrou na Ponta Negra um dos maiores cartões postais da nossa cidade, o lugar adequado. Mais de 30 atrações fizeram a alegria dos manauenses e dos turistas. E os 346 anos de Manaus ecoou com o ritmo quente, que há quase 19 anos embala o aniversário da cidade. É a nossa identidade cultural, é a nossa música, então claro que eu tenho certeza, se a festa perdura até agora, é sinal que deu certo. O que mostra que o nosso povo é nota 10 em matéria de eventos. E na festa, em comemoração ao aniversário de Manaus, não tinha maloca e nem cacique, mas tinha toada e muita alegria. Olha só, foi uma grande festa mesmo. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet, no site band.com.br. Para ir até a nossa página, acesse Notícias e no link Sua Região, clique em Amazonas. Você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Boa noite para você, obrigada pela companhia, um ótimo início de semana e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!